Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é importar o pandas. Então importe pandas, que é a nossa biblioteca, e eu vou dar um apelido para ela. Eu vou chamar de PD. Beleza? Agora eu vou dar um executar aqui, ou um Ctrl Enter, né? Que ele dá a opção pra gente também. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai pensar um pouquinho, e aí se ele dá o verdinho aqui é porque é sucesso. Beleza? Aí agora, qual que vai ser o objetivo do nosso exemplo? Nós vamos criar um volume de dados simbólico. Nós vamos gerar um arquivo CSV a partir desses dados utilizando o Python, certo? Então, nós vamos criar aqui, você pode colocar aqui mais código, ele vai gerar mais uma linha para você. Poderia colocar aqui, ó, Enter, e começar a programar na linha de baixo sem problema nenhum, mas para fins de organização eu vou gerar uma linha nova, tá bom? Então, a primeira coisa é gerar nossos dados, né? Eu vou querer criar um dado que vai ser uma lista com o nome de pessoas e a idade dessas pessoas, né? Então, um dado tabular, tá bom? Então, como é que vai ser assim? Eu vou chamar esse objeto, né? Porque eu tenho que guardar esses dados em algum lugar. Eu vou chamar ele de dict de dicionário, né? E vai se chamar pessoas. E dentro desse objeto, o que eu vou guardar? Eu vou guardar o meu dicionário. E essa é a estrutura de um dicionário. Eu vou precisar que no meu dicionário tenha, primeira informação, o nome da pessoa, certo? Então essa vai ser a nossa primeira coluna, nome. Quais nomes que eu vou guardar dentro desse dicionário? Eu vou guardar o meu nome. Aqui não faz diferença, tá? Eu posso usar aspas simples ou aspas duplas e ele vai entender. Eu vou colocar aqui o meu nome, vou colocar meu sobrenome também. Vou colocar o nome da minha amiga, senhorita Aline Gonzaga. Errei o nome dela. E eu vou colocar o nome de um amigo muito querido meu, o senhor Paulo Araújo. Certo. Dentro desse mesmo dicionário, eu vou criar uma outra coluna, vamos chamar assim, e eu vou gerar aqui informações sobre a idade dessas pessoas, né? Então, ela vai se chamar idade, o nome da coluna. E para esse campo idade, eu vou passar uma lista. E aqui você pensa que está um depara, né? Então, na primeira posição aqui dessa lista, eu tenho o meu nome. Então, eu vou colocar a minha idade. Eu que sou uma pessoa muito nova, eu tenho 20 anos, né? Acredita. A Aline também tem 20 anos, né? Minha parça. E o senhor Paulo Araújo é um cara um pouquinho mais velho, né? É um idoso quase. Eu vou pôr aqui, ele tem 59 anos. Espero que ele não veja esse vídeo. Aí eu vou mandar executar. Se tudo estiver certo, ele vai apresentar um verdinho aqui. Isso é um sinal positivo. Agora imagina que você se emocionou e acabou colocando uma vírgula aqui, um ponto, umas aspas duplas, quase que não sai. Aqui que não deveria. Vê que até que ele ficou vermelhinho aqui, ó. Já tá acusando que você tá fazendo besteira. Se você tentar executar esse código, ele vai dar para você aqui, ele vai compilar, né, o que você digitou e ele vai dizer qual que é o erro. Então é importante, né? Ele já gospe para você o erro, não? Ele já está muito mastigado. Então, se você tem ali um mínimo de conhecimento no inglês, a biblioteca já é intuitiva, né? Os comandos são intuitivos. E aí o erro também é intuitivo. Aí ele fala aqui, ó, que está faltando os 2 pontos. Então, toda vez que você vai criar, por exemplo, uma coluna, vamos se chamar assim, né? Aqui ele chama de chave, né? A chave do dicionário. Toda vez que você vai criar ela, você precisa manter o acompanhamento aqui dos 2 pontos. Você viu que o vermelhinho até sumiu. Então, aqui só para a gente ter uma noção de como ele representa aqui o erro, né? Ele fala que é um erro de sintaxe. Beleza? Então, ok, mandei executar aqui novamente, eu vou criar uma outra linha. O que a gente vai fazer agora? Agora que eu criei o meu objeto, eu já tenho tudo dentro dele lá, eu preciso que ele mostre essas informações para mim dentro de um arquivo CSV. E aí a gente vai utilizar o pandas. O que o pandas vai fazer? Já vamos mostrar. Dentro do código, eu vou, primeira coisa, acessar a biblioteca pandas, certo? Que é o PD. E eu vou acessar o método chamado DataFrame. Desse jeitinho com F maiúsculo.
Dentro de data frame, ele vai me passar aqui algumas sugestões, né? Que dos dados que eu tenho que passar, que é o primeiro atributo que eu tenho que colocar para esse método funcionar, ele vai mostrar para mim os tipos de dados, né? Então eu posso passar um data frame, uma lista, um dicionário. Olha que interessante, dict, né? Parece até um pouquinho com o nome que nós demos aqui. Como é que eu sei que esse objeto é um dicionário? Tem formas de saber. Então se você colocar, por exemplo, um type e colocar o nome do nosso objeto, qual que é o nome do nosso objeto? Dict pessoas, ele vai falar para você, ó, o tipo desse objeto é dicionário, tá vendo? É um dict. Ou seja, esse objeto aqui, ele é aceito como parâmetro dentro desse método. Vocês já vão ver onde a gente vai chegar. Então, ok, eu estou transformando isso aqui num data frame. Se você mandar executar, ele vai mostrar para você aqui, ó, os dados, tá vendo? Olha que bonito. Você tem o nome, tem a idade, tudo estruturadinho, bonitinho. Se eu quisesse colocar mais informações aqui, eu poderia, né? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente precisa pegar essas informações que ele criou e transformar num arquivo CSV. Como é que eu faço isso? Para ficar... Ih, criei uma coisa aqui a mais. Para ficar mais organizado, eu vou colocar isso dentro de uma variável, né? Uma variável, para quem não sabe, é um espaço onde eu armazeno informações. Né? Que informações? Pode ser qualquer tipo, pode ser o nosso data frame, pode ser informações, o nome de alguém, pode ser um texto, né? Pode ser qualquer coisa onde você possa armazenar alguma coisa. Então, essa basicamente é como se fosse uma caixinha, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, e isso é muito legal no Python, você não tem que ficar... Ah, eu vou criar uma variável. Em muitas linguagens de programação, você tem que fazer todo um discurso para criar uma variável. Aqui não, eu só vou criar uma variável chamada DataFrame, DF, certo? Eu vou mandar executar. O que aconteceu com o nosso DataFrame? Nada, ele está armazenado aqui dentro. Como é que eu sei disso? Eu vou mandar ele printar o DataFrame. Pronto, olha que bonito. Lindo, né? Tá, qual que é o próximo passo agora? A gente precisa pegar tudo que tem dentro dessa variável, desse nosso objeto DataFrame, né, que se chama DataFrame, e colocar ele dentro de um CSV, certo? Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse objeto, vai dar um ponto, e aí quando você dá um ponto, ele te dá várias opções aqui do que você pode fazer para esse objeto. Nesse caso, eu vou querer que ele seja transformado, então, to CSV, em um arquivo CSV. Aí ele mostra pra gente aqui, ó, você tem um método já pronto para isso, né? E o que que esse método pede? Ele pede o caminho, né, o file path aqui, onde você quer escrever esse arquivo. Então eu estou falando que tudo que tem dentro de DF, que é um arquivo que nós geramos, ele vai ser transformado em CSV e ele vai ser armazenado onde? Né? Como a gente está dentro do Colab, se eu não especifico um caminho certo aqui das pastinhas, ele vai gerar exatamente aqui na origem, na pasta raiz, tá? Então, eu não quero enrolar muito, eu vou criar aqui, dentro da pasta raiz, meu arquivo. E aí é importante, né? Qual que é a extensão do seu arquivo? Né? Aqui eu coloquei que já é .csv, né? Eu preciso dizer aqui também? Precisa, csv, .csv. Outra informação importante, quando você cria um arquivo CSV, não sei se vocês se recordam, mas se você abrir um arquivo CSV, ele vai ter lá o divisor, né? Se é uma vírgula, se é um ponto e vírgula, se é um traço, né? Tem um separador, essa é a palavra certa. Aí aqui o separador é o atributo sep, tá? Aí eu vou falar que o sep, eu vou usar separador vai ser vírgula, tá? Eu não me lembro, mas eu acredito que o default dele seja ponto e vírgula ou vírgula. Acho que eu nem precisaria colocar a vírgula, mas só para vocês saberem, se você quiser alterar, por exemplo, o separador desse arquivo, você poderia colocar aqui, ponto e vírgula, vírgula. Beleza? Então, ok. Eu vou reproduzir esse cara aqui, vocês percebam que aqui do lado não vai ter nada. E aí, magicamente, com muita fé no coração, ou uma atualizada, né? Ele apresenta o nosso arquivo aqui, ó, meu arquivo.csv, olha que bonito. Se você clicar nele, ele mostra aqui para você, né? Ele dá uma pré-visualização do que tem dentro desse arquivo. Bonito, né? Muito bonito. Bom, isso foi um dos exemplos, eu espero que tenha ajudado.